Creio que tu és a cura. Creio que... mano. Graça e paz, povo. Vamos hoje a estar falando sobre esse assunto, que é o pecado. Vamos estar falando hoje um vídeo um pouco diferente dos que eu tinha feito antes. Um vídeo mais explicativo. E vamos ver aí, né? O Senhor Deus tem falado muito comigo sobre isso, sobre pecado, sobre arrependimento. E para começar, vamos estar explicando aí o que é pecado, porque muita gente, amados, confunde algumas coisas e às vezes nem sabe direito o que é pecar contra Deus, o que é você fazer algo de errado perante o Senhor. Então eu vou fazer esse vídeo na intenção de estar aí ajudando você a entender um pouco melhor, né? Então, para começar, vamos ver o que é o pecado. Para você aí, o que é o pecado? O que é errado? O que é pecado? Você sabe o que é? Vamos estar aqui vendo, segundo o dicionário, o que é pecado. Bom, segundo o dicionário, pecado é a violação de um preceito religioso, desobediência a qualquer norma ou preceito, falta e erro. Pode-se definir que pecado é, então, você está desobedecendo, né, uma lei. Aqui também você pode procurar aqui, ó, no Google, o que é pecado para Deus. O pecado nada mais é do que a transgressão dos mandamentos de Deus, segundo João 1 João capítulo 3, versículo 4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, o pecado é você desobedecer a lei. O pecado contra Deus, então, é você desobedecer uma lei imposta por Deus. Quando Deus colocou a sua lei lá em Êxodo 20, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, adorarás somente o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ali essas leis que ele colocou, os 10 mandamentos, eram leis que, se você transgredisse elas, se você quebrasse elas, você estava pecando contra Deus. Só você pecar contra Deus é você desobedecer uma lei de Deus, né? Aqui na palavra aqui você pode ver aqui em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7 e versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. É o que eu falei aqui, amados. A lei, ela não é pecado, porém a quebra da lei é o pecado. A lei é o que nos diz o que é certo e o que é errado. Quando você transgride a lei dos homens, o que acontece? Você vai preso, você é processado, você tem que pagar uma multa. E quando você transgride uma lei de Deus, você paga de outra forma, né? Você ali, até o Velho Testamento, que nós estávamos debaixo da lei, nós pagávamos com a nossa salvação, nós perdíamos o direito de ir aos céus, né? Nós perdíamos o direito de estar com Deus eternamente, né? E por causa da lei, por causa da quebra da lei, por causa dos nossos pecados. Vem aqui, como eu li ali quando era falando do pecado, 1 João capítulo 3, versículo 4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque é pecado, porque o pecado é iniquidade. Iniquidade, amadas, significa imoralidade, significa aquilo que é imoral, fora da moral, aquilo que às vezes não é nem ilegal perante os homens, né? Mas é errado, é algo que não é certo. Então, você que está fazendo algo que não é certo, ainda que perante a lei dos homens seja algo cabível,
perante Deus. Você está pecando, você está quebrando uma lei de Deus, né? Eu costumo dizer que pela nossa lei, pela legislação, a lei municipal, ela não é maior do que a governamental, a do governo do estado. A lei do governo do estado, ela não é maior do que a do país, né? E assim também a lei de Deus, ela não é menor do que a lei dos homens. Pelo contrário, a lei dos homens, ela é menor do que a lei de Deus. Então, ainda que algo que os homens considerem certo, que os homens considerem válido, se for contra a lei de Deus, não pratique. Fuja, corra. E fuja de qualquer jeito, amados. Porque primeiro é a lei de Deus, né? A lei que Deus é maior. Deus é maior que o estado, Deus é maior do que o município, Deus é maior que o país, Deus é maior que o mundo, Deus é maior que as pessoas. Então, primeiramente, a lei de Deus. E aqui essa outra palavra que eu separei, Romanos, também capítulo 6, no versículo 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, como por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aqui já fala do corpo, desse corpo físico que a gente tem, que nós não devemos entregar ele aos pecados, aos prazeres da carne, né? Aos pecados, aquelas coisas que são contra, né, as leis de Deus, mas que nós devemos usar o nosso corpo, né, para praticar aquilo que é justiça diante de Deus, aquilo que é bom aos olhos de Deus, né? Nós devemos usar nosso corpo como instrumentos de justiça, né, para a glória de Deus. Glória a Deus. E aí, então, amados, aqui eu também separei umas palavras aqui, 3 definições de pecados que nós devemos estar correndo, fugindo, saindo correndo a milhão, que nem um corredor numa maratona, sem parar, vai e não olha para trás, vai que vai, né? Eu separei aqui para você, para nós estarmos vendo. Bom, fuja do pecado. Jesus falou: resistireis ao diabo, né? Ele manda nós resistirmos ao diabo. Mas quando foi do pecado, ele falou para nós fugir, porque não é fácil resistir ao pecado, né? Aqui eu separei 3 coisas do dia a dia que você deve fugir, 3 pecados do dia a dia que você deve fugir. Tem muitos outros, mas eu separei 3 aqui para exemplificar melhor. Fuja dos desejos malignos, aqui nesse site aqui, ó, o bibliaon.com. Se você quiser entrar, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Fuja dos desejos malignos. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Especialmente na juventude enfrentamos muitos desejos malignos. Precisamos tomar muito cuidado com esses pensamentos, porque facilmente levam a ações malignas. A solução é fugir desses desejos, focando os pensamentos nas coisas de Deus. Vamos dar uma ênfase aqui nesse finalzinho aqui, ó. Deixa eu estar selecionando aqui, ó. Focando os pensamentos nas coisas de Deus. Tem uma frase que ela é muito conhecida e está na Bíblia, né? Que mente vazia é oficina do diabo, né? Que a gente, quando fica sem ter o que fazer, muito tempo parado sem ter o que fazer, né? Só termina ficando pensando besteira e dando ouvidos a Satanás, né? Aqui, ó, focando os pensamentos nas coisas de Deus. Vamos estar nos ocupando com as coisas de Deus. Vamos estar lendo a Bíblia, vamos estar louvando, vamos estar indo
a igreja, nos ocupando com os afazeres, ali evangelizando, falando da palavra, estudando a palavra, praticando na nossa vida ali constantemente, amados, para não estar dando tempo para os pensamentos malignos, porque a gente é um ser humano, a gente é falho, somos pecadores, amados. Às vezes acontece uma situação no dia a dia que a gente termina aí se irando. Às vezes acontece uma situação no dia a dia que a gente termina aí, né, passando por tentações aí de estar pecando. Mas qual é o segredo então para resistir? Focar nos pensamentos, nas coisas de Deus. Se ocupar com as coisas de Deus, com as obras de Deus, no seu dia a dia ali, tá lendo a Bíblia, tá orando, tá jejuando, tá em propósito, né? Tá ali preocupado, ali ajudando o seu próximo ali, que está precisando de uma ajuda, você vai, se ajuda, sem esperar nada em troca, porque quem vai te dar alguma coisa em troca é Deus, né? Focando aí nas coisas de Deus, vamos focar nas coisas de Deus. E aqui vamos para o segundo ponto: fuja da imoralidade sexual. Eita. 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Aqui, ó. Neste caso, fugir não é uma metáfora. Quando você se encontra em um ambiente tentador, saia logo dali. Em algumas situações, a tentação para a imoralidade sexual é muito forte e a melhor solução é fugir para um ambiente mais seguro, onde você pode resistir. Irmãos, isso aqui, ó, tá falando aí da parte da imoralidade sexual, né? Fugir para onde você pode resistir. Mais uma vez aí lembrando, né, que Jesus mandou resistir ao diabo, mas manda nós fugir, né, do pecado, porque é difícil resistir ao pecado. E principalmente aí nesse caso, né, caso de imoralidade sexual, que seria, no caso, a imoralidade sexual, né, aí seria o adultério, seria, como Jesus falou também, da cobiça, né, às mulheres, aos homens, você que é casado, só de você estar cobiçando outra mulher, você está pecando. Só você que é casada, só de você estar cobiçando outro homem, você já está pecando, né? Os pensamentos, as tentações ali da carne, vamos estar fugindo. E aqui, ó, se você parar para, eu coloco também onde você pode fugir, para onde você pode resistir. Eu coloco em todas as áreas onde você termina tendo algum problema. Por exemplo, você que é um alcoólatra, não fique dando sopa nos bares, não fique dando sopa aí em lugares onde tem muita bebida. Beber não é pecado? Sim, mas se embriagar é. Então, se você já tem problema com o vício do álcool, procure então ficar longe dele. Foge, né, dessa tentação. Para que, se você quer pegar firme com Deus, se você quer estar andando com o Senhor, para que você vai ficar ali no meio de... se você já tem o problema da bebida, para que você vai estar num meio onde tem muita bebida? Não, foge, se afasta um pouquinho. Você aí que consome pornografia, procura ficar um pouco longe aí de TikTok, um pouco longe de Instagram. São tentações que vai na sua vida, que com certeza vai te tentar. E se você já tem esse problema, essa dificuldade, se você tem esse vício, vai ser muito difícil para você resistir. Então dá um tempo, foge aí, se afasta um pouco, até você estar mais firme no Senhor, até você estar mais fixo ali na palavra e pronto para resistir, né? Vamos estar fugindo, amados. Vamos fugir do pecado, sem medo, sem vergonha. Não precisa ter vergonha, não. Cada um aqui sabe qual é o seu erro, cada um sabe aonde que você peca, aonde que você tem dificuldade. Então, a melhor estratégia que existe no mundo para você vencer é você fugir. Nesse caso, é você fugir. Mas, irmão,
fugir para onde? Para os braços de Deus. Foge para os braços de Deus. Deu vontade de pecar? Vai ler a Bíblia. Vai orar. Vai jejuar. Vai se ocupar com as coisas de Deus, como disse naquele primeiro ponto. Se ocupa com as coisas de Deus. Deu vontade de ver a pornografia, você corre para os braços do Senhor. Deu vontade aí de você... A irmãzinha tá dando mole, você não quer adulterar, corre para os braços do Senhor. O irmão ali tá enchendo o seu saco, você não quer cair, corre para os braços do Senhor. O mundo tá te tentando, você cair na cachaça, corre para os braços do Senhor, amado. Que Ele tá de braços abertos para te receber, te acolher e também te ajudar. E vamos aqui para um outro ponto agora, o terceiro ponto. Fuja da idolatria. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Quantas coisas competem para terem primazia em nossas vidas: família, trabalho, dinheiro, poder. Todas essas coisas podem se tornar ídolos se controlam toda a nossa vida. Quando começamos a ver que algo se está tornando um ídolo, precisamos fugir da tentação de adorar, dedicando nossa vida a Deus. Vamos aqui, selecionar esse ponto aqui que é muito importante. Dedicando nossa vida a Deus. Mais uma vez, como que nós vamos fazer para fugir do mal, para fugir da aparência do mal, para fugir daquilo que é pecado, daquilo que nos faz transgredir a lei de Deus? Correndo para Deus. Não tem outro jeito. Se você ficar ali querendo bater de frente, não, eu vou vencer, eu vou resistir, uma hora você vai cair. Não tem jeito, uma hora você vai cair. E aqui está falando da idolatria. E quando se fala em idolatria, automaticamente, principalmente no meio evangélico, o que se vem? Catolicismo. Imagem de escultura, né? Porém, amados, isso já ficou meio batido. Todo mundo já sabe que adorar a imagem é errado, que você pedir para qualquer outro ser que não seja Jesus é errado. Todo mundo já sabe disso. Só que o Satanás, eu tô vendo assim, dessa forma, tem usado outras estratégias, né? Ele é muito inteligente e tem feito agora não, né? Já há um tempo, pessoas adorarem pessoas. Como assim, irmão? Pessoas adorarem pessoas, é isso mesmo. Quando você tem aquele seu pregador de estimação, quando você tem aquele seu levita de estimação, quando você tem aquele cantor de estimação, eu só gosto da música de tal cantor, só ele é o melhor. Eu só gosto da pregação de tal pastor, porque ele é o cara. Deus só usa ele. Ah, não, eu só vou no culto no dia que tal levita cantar, porque ele é homem de Deus. Irmãos, você não vai no culto pelo pregador, você não vai no culto pelo levita, você vai no culto por Deus, para buscar ao Senhor. Devemos cultuar a Deus. Ele é digno de culto, ele é digno de adoração. Não é o seu pastor, não é o levita, não é o cantor gospel. Não. Qualquer adoração a qualquer um desses está errada. Adoração é só a Deus. Você pode admirar o trabalho, você pode admirar a voz, você pode admirar o fato como que a pessoa prega, como que a pessoa toca, você pode admirar tudo isso. Admirar, gostar. Agora, adorar é só a Deus. E aí quando você passa a adorar, quando você passa a ir pro culto, só quando tal cantor quando tal levita vai cantar. Você passa a ir pro culto só quando tal pregador vai pregar. Você só ouve música de tal cantor. Não é assim que funciona, mano. Você está adorando ele. Você está prestando adoração a quem não é digno de adoração. Porque digno de adoração é só o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo, a Trindade. E os três são um só. Só adoração é só a Deus, amados. Só a Deus deve ser adorado. Você pode admirar o trabalho de alguém, você pode admirar uma qualidade, você pode admirar, né? Mas você não pode adorar. O que é idolatria? A idolatria é quando algo
Você passa a admirar algo tanto quanto a Deus ou mais do que a Deus. Exemplo aí, né, no caso que os evangélicos tantos gostam de usar do catolicismo, que tem seus santos ali e as imagens ali a qual eles prestam adoração, né? Tem feriados para as imagens, tem tantas coisas para tais imagens. Mas no meio evangélico hoje em dia, amados, nós vemos quase a mesma coisa, com cantores, com pregadores, com levitas, né? Aí. E perante o Senhor, segundo a palavra, isso não é certo. Então, irmãos, o que eu tenho aí para dizer hoje, para passar para vocês, né? O que nós vemos através dessas palavras, o que o Senhor Deus nos mostra, que o pecado é a desobediência à lei de Deus. O pecado é você desobedecer a uma ordem de Deus, porque Deus, amado, Ele nos criou e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então ninguém melhor do que Ele para nos dizer o que é certo, o que é errado. Ninguém melhor do que Ele para nos dizer o que fazer. Então, um conselho: leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, porque é a única forma de você saber o que Deus quer de você, o que Deus acha certo, o que Deus acha errado, o que é certo, o que é errado, o que é pecado e o que é santo. É o único jeito de você saber, é lendo a palavra de Deus, é estudando a palavra de Deus, né? Para você não cair aí em falsas pregações, para você não cair aí em falsas profecias, né? Jesus manda nós examinarmos as escrituras, amados. Pare de preguiça, leia aí um capítulo por dia, pega o Novo Testamento aí, os evangelhos, vai ler o que Jesus fala, Marcos, Mateus, João, Lucas, vai ler o que Jesus acha certo, o que Jesus acha errado, né? Muitas coisas que são pregadas aí, amados, em muitos lugares são doutrina do homem, e aí a pessoa coloca aquilo como doutrina de Deus e ao invés de se aproximar de Deus, termina se afastando, né? E muitas coisas que são pregadas como certo, o Senhor condena. Então vamos estar estudando aí mais a palavra, vamos estar estudando mais a Bíblia, lendo, vamos ler, ouvir, né? Ouvir aí pregadores que você vê que é homem de Deus, que prega a verdade mesmo. Vamos estar procurando, se interessando mais nos assuntos do Senhor, né? Para o Senhor estar operando em nosso ser. Espero aí ter conseguido passar algo para vocês que o Senhor passou para mim, e que a graça e a paz esteja com todos.